Vamos dar início aqui, né, a nossa live. A nossa live sobre como é que a gente está lidando aí com as nossas atividades, as nossas ocupações, o nosso cotidiano, dia a dia, né? Como é que tá o nosso dia a dia em tempos de pandemia e o que é que a terapia ocupacional pode fazer, ajudar a todo mundo, né? Na verdade, estamos aí dentro do mesmo contexto de pandemia, certo? Então a gente vai esperar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente estar chamando nossa convidada, nossa ilustríssima convidada, né? Que é a nossa querida Júnia, né? A nossa Júnia Jorge, tá? É terapeuta ocupacional, é consultora, né? Ela é consultora para terapeutas ocupacionais, para empresas também, certo? Sobre gestão, sobre terapia ocupacional também. E aí, ela vai estar falando, e é uma das pioneiras, né, que fez aí toda a tradução e a validação do checklist dos papéis ocupacionais, que é um modelo da ocupação humana, né, do Gary Hoffman, que é um autor da terapia ocupacional, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso, né? Como está a sua rotina de atividades durante a pandemia, né? Como nós, terapeutas ocupacionais, podemos ajudar, podemos auxiliar aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, sejam bem-vindos, todos bem-vindos aí à nossa live. E aí a gente vai chamar a nossa convidada. Né, chamando nossa convidada, né? E aí a gente tem um aviso para dar, né? Que apesar de amanhã ter sido decretado feriado, né, municipal aqui em Fortaleza, a gente vai estar aberto, tá? Em respeito a todos os agendamentos, até porque a gente só está atendendo ao público realmente presencial dia de terças e quintas-feiras. Então a gente tinha alguns agendamentos, né, já marcados, então em respeito a tudo isso, a gente vai estar aí aberto, tá certo? Aberto ao público com os atendimentos pré-agendados, ok? Então assim, né, a gente introduzindo, falando um pouquinho, né, já fazem aí aqui no Ceará uns 2 meses que estamos em isolamento social, né, confinados aí aos nossos lares, né, e como isso tem afetado a nossa rotina, né, que sentimentos, que emoções, né, que tipos de frustrações, né, estão sendo exacerbados. Como é que estão os nossos papéis ocupacionais, a sobreposição de tudo isso, né, o convívio dentro com todas as pessoas de casa, né, então assim, os filhos não estão mais na escola, nem na universidade, né, estão todos em casa, todos juntos, né, nós mulheres fazendo home office, cuidando de crianças, de adolescentes, cuidando dos afazeres domésticos. Então, como está a nossa sobreposição dos papéis ocupacionais? E o que são os papéis ocupacionais? Quais os tipos dos papéis ocupacionais? E aqui hoje também a proposta é a gente apresentar estratégias, né? Estratégias de como a gente vai estar podendo nos avaliar, né, nos autoavaliar, quais essas nossas dificuldades que a gente está tendo, o que possibilidades, que estratégias de planejamento a gente pode estar se saindo, que tipo de atividades, né? Na verdade é um tempo de se reinventar. Então a terapia ocupacional, que tem o seu objeto de estudo, né, da relação, a gente estuda a relação que nós seres humanos temos com as nossas ocupações e atividades em nossos cotidianos. Então somos aí os profissionais mais aptos, né, mais especialistas em ocupações humanas, atividades humanas, cotidiano e como tudo isso sincroniza dentro da vida, como é que isso corre na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Então a gente vai chamar a Júnia. Oi, Júnia! Opa, tá ouvindo agora? Seja bem-vinda, minha linda! Ah, eu que agradeço. Muito bom estar com vocês aqui. Olá! Muito bom! Então, Júnior, a gente fez aqui uma pequena introdução de como é que está essa pandemia, o que é que está afetando, né? Esses papéis ocupacionais aí sobrepostos, né? Que aí você vai estar explicando os papéis ocupacionais
de afazeres domésticos, de trabalhador, de estudante, né? Então você vai estar aí. E a gente quer saber de você, agradecer primeiro aí, né, de prontidão, nosso convite, né? Que você atendeu prontamente aí o convite para estar fazendo esse bate-papo aqui sobre o que é que nós, terapeutas ocupacionais, podemos contribuir na humanidade em tempos de pandemia. Muito obrigada, viu? Por você ter atendido o nosso pedido. E aí a gente vai continuar aqui, que o roteiro que a gente preparou para vocês é um roteiro bem instigante e a gente só tem 1 hora para cumprir, né? Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai trazer... Tá bom aí? Tu tá escutando? Tô escutando, tá muito bem. Tá me escutando bem? Vamos ver se melhora o sinal. Tá me escutando? A gente diminuiu os comentários. Gente, vocês estão recebendo bem? Estão escutando a Júnia? Oi, eu estou te escutando muito bem. Pronto. Pois então, vamos lá. Então, a nossa primeira pergunta, Júnia, né? A pandemia, ela alterou a sua rotina, né? Uma pergunta para todo mundo. A pandemia alterou nossa rotina? Por que causa tanta frustração essa alteração de rotina, Júnia? Então, eu queria, né, agradecer vocês o convite para estar aqui e falar não só com os terapeutas ocupacionais, mas principalmente com todos os não terapeutas ocupacionais, até para informá-los como é que os terapeutas ocupacionais podem ajudar. Bom, então respondendo a sua pergunta, né? Aliás, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo uma coisa: correr e pegar o papel e caneta, porque nós vamos já que a gente se dispôs a ajudar, para que a gente tenha um check-up dos nossos papéis ocupacionais, tá bom? Então, nós vamos responder essa pergunta com papel e caneta na mão. Muito bem, por que está causando tanta frustração? Porque a nossa rotina foi alterada. E é com a nossa rotina que nós produzimos, é na nossa rotina que nós produzimos todas as nossas coisas. Nós falamos de realização pessoal. O que é realizar? Realizar não é guardar as coisas na cabeça, é fazer. E como é que nós fazemos as nossas coisas? Nós fazemos por meio dos nossos papéis ocupacionais. O que são papéis ocupacionais? São as posições que a gente assume na sociedade e que, por meio do qual a gente realiza todas as coisas. As posições que nós temos na família, que nós temos na comunidade em geral, e por meio do qual a gente prover coisas para a família, para o nosso entorno, para o voluntariado, para a nossa comunidade. E aí nós vamos falar um pouco mais. Mas é por isso. Estamos frustrados porque os nossos papéis ocupacionais eles foram alterados e a gente vai explicar um pouco melhor. Muito bom. Eu vou citar aqui uma lista e vou pedir ao pessoal para ir anotando o nome dos papéis, que isso vai ajudar eles a interagirem conosco Isso. Essa lista, é bom dizer que ela não saiu da minha cabeça, não saiu do nada. Ela foi estabelecida por uma terapeuta ocupacional norte-americana. Isso está num instrumento de terapia ocupacional. Eu, no meu mestrado, eu validei o uso dessa lista aqui para o Brasil. Mas nós não vamos falar da lista agora, vamos listar os papéis e vamos poder, junto com o pessoal, analisar. Quais são eles? Nós temos o papel de estudante, pelo qual a gente desdobra o nosso potencial, faz toda a parte de aprendizado. Nós temos o papel de trabalhador. Então, muito bem. Essa lista de papéis ocupacionais ela foi estabelecida pela terapeuta ocupacional norte-americana Frances Oakley na década de 80 e eu validei no meu mestrado o uso dessa lista no Brasil. São estes os papéis. O papel de estudante, pelo qual a gente tem todos os nossos processos de aprendizado, desdobra o nosso potencial. O papel de trabalhador, por meio do qual nós obtemos o nosso sustento e a realização profissional. O papel de voluntário, quando a gente presta algum serviço regular, alguma organização. O papel de serviço doméstico, né, por meio do qual a gente cuida de todas as questões domésticas, desde administrar até as tarefas operacionais. O papel de cuidador, quando a gente se sente responsável por alguém que depende de nós. Pode ser alguém da casa, como pode ser um vizinho, um parente, alguém que a gente se sente responsável. O papel de membro de família, realmente tratando das relações familiares, o papel de amigo, quando nós gastamos tempo com os nossos amigos,
O papel de passatempo amador são aquelas atividades em que a gente produz coisas por simples prazer de produzir. O papel de religioso, pelo qual a gente exerce todas as atividades religiosas, que não se atém ao culto religioso, mas aquelas atividades mesmo relacionadas com a nossa religião. E o papel de participante em organizações, quando nós nos damos a associações, a conselhos, que não é o trabalho, também não é exatamente o voluntário, mas são organizações que a gente participa. Muito bem. Então, o que nesses papéis a pandemia pode ter atrapalhado? Agora nós vamos voltar a esses papéis e vamos analisar. No geral, eles ficaram atrapalhados pelo seguinte motivo. Um papel ele é uma coisa muito grande, ele envolve várias atividades no papel. Vamos pegar, por exemplo, o papel de serviço doméstico. Você tem administrar a casa, dizer o que vai fazer de almoço, fazer as compras, limpar a casa. Eu, Júnia, antes da pandemia, o meu papel era mais de administrar a casa e de fazer compras. Eu tinha uma pessoa que fazia isso para mim. Agora, essa pessoa ela está afastada, mesmo porque ela ganhou o bebê, né? Então, eu estou tendo que assumir esta tarefa a mais de limpar a casa. Então, pronto, o meu papel ocupacional de serviço doméstico, ele já tem tarefas a mais. E isso aí veio me trazer uma sobrecarga. Que outras mudanças a gente pode ter? No papel de trabalhador, no papel de estudante, a gente deixou de ser presencial e passou a ser online. Nem todo mundo tem o acesso devido, a gente não tem aquele contato com os colegas, com os professores, como deveríamos, ou como a gente gostaria. O papel de trabalhador, ele pode ter simplesmente desaparecido. Eu fui demitida. Meu Deus do céu, isso é um transtorno. Ou, agora você está de home office. Ou, eu tenho um negócio próprio, meu negócio era super presencial, agora tem que fazer ele à distância, tem que fazer um delivery. Muda tudo. Mudou o ambiente, mudou as pessoas, mudou o time, mudou o local, mudou o jeito de fazer, mudou o fluxo. Quantas coisas relacionadas com uma atividade. Terapeutas ocupacionais entendem muito disso. Eles têm a capacidade de analisar as atividades no seu fazer, não só o que a mão faz ou o olho faz, a coordenação motora faz, mas o que essa atividade significa para mim, o que o ambiente significa, como que o ambiente me influencia. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa de instituição, trabalhar fora de casa. Quando eu começo a trabalhar dentro de casa, a casa para mim ela tem outro significado. Vir para casa é cuidar da família, é cuidar de mim, é descansar agora. Ter que acumular em casa o trabalho, o meu cuidado, o cuidado da família, já me traz uma sobrecarga, né? Nós temos o papel de membro de família foi afetado, por exemplo, com a hiperconvivência. Nós gostamos todos dos nossos membros familiares, mas eventualmente você não tem um espaço só para você respirar, estar só com você. Ainda mais mulher, né? Estar sem demandas de outros, né? A gente já se sente tão incumbida de demandas e demandas. O papel de amigo, por exemplo, pode ter sofrido uma coisa muito interessante. Eu não tinha tempo para amigos. E papel ocupacional de amigo não é ter amigos, é fazer coisas com amigos. Agora, tem muita gente que está tendo tempo. Eu, por exemplo, estou ligando para os amigos. Algumas amigas que estão me ouvindo aí já sabem. Tem recebido ligações telefônicas que eu não tinha tempo. Então, é uma coisa boa, né? O papel de religioso, né? Presencial, antigamente, né? Atividade religiosa era tão presencial, estar com as pessoas da mesma religião. Agora você tem que fazer online, tem que fazer grupos, tem que fazer outro tipo de coisa. Participante em organizações também, né? Você hoje de manhã estava numa reunião de conselho. De conselho. Não é verdade? Isso. Não é verdade? Então, em vez de interagir com as pessoas, tem que ser... 40 pessoas, né? Então, assim, é todo é se reinventar, né? Na verdade, a gente está se reinventando como fazer coisas, né? Como estar fazendo as coisas, onde estamos fazendo, em que tempo estamos fazendo, né? Essa maneira de estar reinventando esses papéis ocupacionais. Então, são esses os papéis. Eu dei exemplos de várias mudanças, tanto positivas quanto negativas, de sobrecargas que estamos tendo, e é por isso que está muito difícil. Papel ocupacional está ligado com fazer está ligado com realização pessoal. A minha realização pessoal, seja familiar, seja como trabalhadora, está ameaçada, está dificultada. Qual que é o resultado?
frustração, medo, ansiedade. Esse é o cenário que a gente pode caracterizar como, estou dizendo, a pandemia da disfunção ocupacional, que é uma pandemia associada do coronavírus, que nos impôs um isolamento social, pelo isolamento, né? Nem pela infecção primária per si. Pelo isolamento, com certeza. E um dos papéis também que está aí, né, é esse de passatempo amador, né, que onde tinha aí o lazer, né, essa questão de estar frequentando academia, então, assim, fazer tudo em casa, né, também. Então, assim, tem gente, dependendo aí da faixa etária, por exemplo, os idosos são os que dão mais trabalho, né, de ficar em casa. Por quê? Porque o papel ocupacional dele tá mais para esse, para o voluntariado, né, para o papel amador, de passatempo, então, assim, mais tendenciando aí para atividades de lazer, que promovam esse lazer. Né? E aí, dando continuidade aqui, e Júnior, assim, o que é que a gente pode fazer, né, para estar melhorando o nosso desempenho e não ficarmos tão frustrados? Né? Assim, o que é que a gente pode fazer? Né? Que orientações da terapia ocupacional a gente pode estar dando aí para quem está nos assistindo, né? De estar fazendo, né? O que é que a gente pode fazer? Que passo a passo é esse que a gente pode estar aí entrando nessa análise, da autoanálise, né, de refletir, de reconhecer em nós que problemas, que dificuldades, como é que é isso? Ótima ideia, porque eu pintei um cenário aqui difícil, né? Quando a gente começa a analisar a atividade, você viu quanta análise para fazer, tanto positiva quanto negativa, mas geralmente trazendo uma sobrecarga porque a gente mudou, né? Toda mudança, por pior que esse seja o estado que a gente estava antes, uma mudança ela tira a gente da zona de conforto, né? E faz a gente ficar um pouco ansioso. Então, o que é que nós vamos fazer com essa bagunça toda? Então, vamos lá. Todo mundo já está de papel e caneta na mão. Você já anotou, né, o nome de cada papel, você já listou. Agora, o próximo passo, então, eu estou te dando um passo a passo, para você fazer um check-up dos seus papéis ocupacionais e vamos deixar algumas estratégias para você buscar essas soluções. Então, a primeira coisa é você vai fazer uma rotina ocupacional. O que é a rotina ocupacional? A rotina ocupacional não é sua agenda. A agenda é uma coisa que muda semana a semana. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é diferente do 8, 9, 10, 11, 12. São semanas diferentes, dias diferentes. A rotina é aquela coisa, aquela tabela que você vai fazer de segunda a domingo, né? Manhã pode colocar por turnos, manhã, tarde e noite. E aqueles papéis que eu falei, você vai identificar que papéis desse eu tenho hoje. Querendo ou não querendo, de bom ou de mau grado, bom, eu tenho que desempenhar estes papéis. Muito bem. Então, eu vou plotar, eu vou distribuir na minha semana em que momentos eu realizo esses papéis. Ótimo. Às vezes, amanhã de segunda-feira, eu acompanho o meu filho no curso de inglês e cuido da casa. Metade da manhã para uma coisa, metade para outra. Tá. Que atividades eu tenho que fazer para a casa na segunda-feira de manhã? Na segunda-feira de manhã eu gosto de dar uma limpeza geral na casa para começar a semana. Vamos supor. Então você vai plotar ali as atividades e acompanhar o filho com a aula de inglês online. Muito bem. E assim por diante, de segunda a domingo, divida todos os seus papéis. Primeiro você plota o papel, depois você plota as atividades que você faz. O segundo passo é fazer um sinalzinho assim de joinha, de positivo ou de negativo. Ou um X, eu estou gostando ou eu não estou gostando do meu desempenho nessa tarefa. Então, você vai lá e coloca seu sinal de mais ou de menos, faz aí um código para você identificar onde é que não está satisfatório. E aí, eu vou te pedir uma coisa, você vai escolher aquilo que está mais insatisfatório. Não vamos tentar resolver tudo de uma vez, não. O negócio está difícil, nós não temos receitas prontas, todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. A gente tem que ter compaixão com a gente mesmo. Então, escolhe lá dos seus papéis aquele que está mais difícil de realizar. Aí você dá uma paradinha, vai precisar de ter uma paradinha e analisar por que está difícil. E aí eu vou te dar 3 opções. Pode ser uma razão física sua, pode ser uma razão mental, uma física. Você pode estar com uma dor, por exemplo. Né? Por exemplo, eu falei do meu papel de serviço doméstico, depois de algumas semanas limpando a casa, eu peguei uma lombalgia. E aí fui analisar. Bom, como sou terapeuta ocupacional, a gente já entende um pouco disso. Fui analisar, ouvi também fisioterapeutas que cuidam de pilates, estavam falando um pouco dessa ergonomia.
É o tamanho do cabo da vassoura, é o movimento que a gente faz de abaixar. Isso interferiu no meu exercício físico no dia a dia, tive que deixar alguns dias de fazer para ter esse repouso da coluna lombar. E qual que seria a minha opção? Eu poderia dividir com alguém da casa esse serviço, eu poderia dividir essa tarefa em mais dias para isso não ficar pesado. Então, eu tive que fazer uma administração do meu esforço, ou eu teria que depois fortalecer a minha lombar, se eu quiser fazer, né, como eu te falei, no sábado, o dia da faxina meu é o sábado. Essa faxina com o sábado, eu teria que fortalecer a minha coluna lombar, ou então dividir essa tarefa ao longo da semana. É isso que a gente tem que fazer, analisar. Eu tenho um problema físico, eu tenho um problema mental, um problema psíquico, por exemplo, a perda de emprego. Gente, estou apavorado, como é que eu vou fazer? E agora? Calma, aí também eu vou listar quais são as oportunidades que eu tenho de ter sustentabilidade. Eu vou recorrer ao auxílio que o governo está dando, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que me inscrever, eu tenho poupança, eu tenho alguém que pode me ajudar, eu tenho alguma doação que eu possa receber. Então, a gente tem que analisar a causa. Pode ser também um problema social. É a convivência com as pessoas da casa, que está difícil de fazer esse papel aqui, de realizar essa tarefa. Por exemplo, estudar e trabalhar em casa. Está dificultando, a gente está brigando muito em casa. A casa não tem espaço para todo mundo. Então, vamos sentar, vamos negociar. Quem é que vai ficar com qual espaço, em qual horário? Então, nós temos que fazer uma análise da causa raiz do problema. Feita essa análise, a gente achou a causa, nós temos que ir para quê? Para o plano de ação. Vamos buscar resolver? Nesse momento, o terapeuta ocupacional ele ajuda a gente, primeiro, a identificar os papéis, achar as atividades, avaliar a nossa satisfação, achar a causa do problema. Para resolver a causa do problema, o terapeuta ocupacional resolve algumas coisas e algumas coisas ele pode indicar outros profissionais. O fisioterapeuta vai nos ajudar, o psicólogo vai nos ajudar, outras ajudas, né? Um professor que nos ajuda com a administração das finanças domésticas, né? Então, tem outros profissionais e outras competências, mas o terapeuta ocupacional ajuda a gerenciar todas essas coisas. É basicamente isso que a gente tem que fazer, essa análise e profundo, e assim que como a gente fez com o problema principal, nós podemos fazer depois com cada uma das nossas insatisfações na nossa rotina. Então, assim, dando assim um panorama, né? Vou só falar aqui como é, né? Então, assim, você vai listar esses papéis com quais você está envolvido aí, né, na sua rotina. Que papéis eu tenho? Eu tenho um papel de estudante, eu tenho um papel de trabalhador, de afazeres domésticos, de membro de família, né? Lembrando que aqui, não tem um papel de mãe, não tem um papel de pai, porque papel de mãe e papel de pai são papéis sociais, né? Os papéis ocupacionais, eles são aqueles que geram afazeres, tarefas, ocupações. Então, por que às vezes a gente sente que o papel de pai e principalmente o de mãe é tanta sobrecarga, né? Porque realmente são 3 papéis ocupacionais sobrepostos, né? Que a gente vai ter aí o papel ocupacional de cuidador, porque eu cuido de alguém, o papel ocupacional de membro de família e geralmente de afazeres domésticos, né? Porque se eu cuido, eu vou ter que fazer afazeres domésticos por aquela pessoa, né? Então, aí mães de crianças pequenas, a gente se sente aí sobrecarregada por conta disso, né? Porque são 3 papéis ocupacionais em um, né? Assim, Júnior. Exatamente. E aí a gente vai, o que a gente acabou de fazer e propor para vocês é isso, listar quais são os papéis que a gente está fazendo durante o nosso dia a dia, tá? E aí, depois avaliar cada papel, se eu estou satisfeito com a minha performance, com o meu desempenho, né? Se não, qual é essa razão? Depois escolhe a insatisfação que mais pesa e aí a gente vai fazendo esse plano de buscar a resolução disso, né? Assim, Júnior? Exatamente. Ok. E aí a gente vai só aqui dizer, né? A gente fechou aí os comentários, né? Para melhorar o sinal, tá? Como as pessoas estavam pedindo. E vai abrir aí o chat no final, tá? Para
perguntas, certo? Então, assim, agradecer a presença, né, da Rosane Marçal, né, nossa cearense terapeuta ocupacional que mora na França. Então, nós temos pessoas da França, de Brasília, de Pelotas, né, do ABC Paulista, né, da Bahia, daqui do Ceará, né? Então, assim, a gente está aí com várias pessoas, né? A Ítala, daí do Valdemar de Alcântara, né? A Milena Bastos, Rosanira, o Jean, a Camila Guanabara. Então, assim, tem muitos convidados. Muito obrigada, hein, gente, aí por tudo. Ok. Então, vamos lá. A gente já vai caminhando aí um pouquinho para o final, para depois abrir para as perguntas, né? E ter essa interação maior. Você poderia dar alguns princípios básicos, Júnias, para fazermos e administrarmos nossos papéis ocupacionais na rotina durante a pandemia? Que seriam Sim, esses vou deixar para vocês. Princípios básicos. A gente falou aqui, né, demos alguns exemplos, bom que a Luziane repetiu aí para vocês qual é o passo a passo para a gente fazer essa análise, mas o que está por baixo disso? O que está por trás desse tipo de orientação? Alguns princípios eu gostaria de deixar com vocês para vocês anotarem, toda vez que esquecer, dá uma olhadinha lá. O primeiro princípio é, gente, é preciso planejar, analisar e planejar as coisas com racionalidade. Quando a gente para analisar um problema, é preciso tirar da cabeça e colocar no papel. Como todo terapeuta ocupacional faz, nós trabalhamos com atividades. Nós não somos basicamente terapeutas verbais, nós somos terapeutas ocupacionais. Então, você também, numa tarefa, numa administração das suas atividades, vai tirar da cabeça e vai colocar no papel. Então, você vai realmente colocar na sua rotina, colocar o sim ou não, o que agrada, o que não agrada e quais são os problemas. A gente precisa planejar, né? Infelizmente, essa sistemática ela não é muito da cultura do brasileiro. A gente observa isso nas pessoas físicas, também nas pessoas jurídicas. Por exemplo, eu que sou consultora, planejamento estratégico. Às vezes é uma coisa difícil do brasileiro aderir. Por quê? Você tem que fazer uma planilha, colocar lá o que eu vou fazer esse mês, o que eu vou fazer no mês que vem, o que eu vou fazer daqui a um ano. Não faz muito parte da nossa cultura, mas a gente diz que numa administração de tarefas como essa, até da nossa vida pessoal, é preciso a gente planejar e analisar as coisas com racionalidade. A segunda coisa, o segundo princípio é seguir um plano com disciplina. Não adianta nada você ir a um terapeuta chegar lá e deixar com você, né, construir um plano de ação e você coloca o plano na gaveta. Esse plano de ação, a gente tem que ser visto pelo menos uma vez por semana. Pelo menos não, uma vez por semana está de super bom tamanho. Vou lá, olho o planinho que eu fiz, o que eu fiz com o terapeuta ocupacional, o que eu vou fazer nessa semana que vem, que eu vou colocar não na minha rotina, mas na minha agenda, qual é o passo que eu vou dar essa semana? Eu preciso ir atrás de um novo emprego? Com quem eu vou contactar? O que eu vou fazer? Né? Eu preciso mudar o meu negócio, agora ele tem que ter um delivery. Quem é que vai fazer o delivery? Sou eu mesma com o meu carro? Eu vou contratar um motoboy? O que eu preciso fazer? Esse plano ele tem que ser executado com disciplina. O outro ponto é, quando você coloca tudo no papel, sabe o que acontece, Luziane? Você chega a uma seguinte conclusão. É coisa demais. Ou é problema demais, ou é papel demais, ou é atividade demais. Eu não dou conta. Às vezes você não se dá conta enquanto não coloca no papel. Na hora que você coloca, aí você vai ver que você vai precisar ter prioridades. Vai ter que fazer escolhas. Não vai dar para ter aquela vida do jeito que tinha antes, ou fazer aquele tanto de coisa. Quando você tinha ajuda, agora você não tem ajuda. E aí? E para tomar uma decisão? E para escolher a prioridade? Aí eu vou te dar uma dica. As primeiras coisas primeiro. Ué, que trocadilho é esse? As primeiras coisas primeiro. É o seguinte, as primeiras coisas são aquelas que têm a ver com os nossos valores, com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita que é realmente importante. Então, uma outra listinha que você vai fazendo nas atividades é: isso aqui é realmente importante? Isso aqui fala com que valor? Fala com o valor meu ou com o valor que é do outro? Então, isso ajuda muito a você colocar para trás algumas coisas e dizer: não, eu vou focar nisso, isso aqui eu não vou focar porque eu não tenho condição. Puxa, já começa a aliviar um pouco a carga, já ajuda bastante. Um outro princípio, sabe, é manter a calma e evitar pensamentos catastróficos. Tudo está aqui, ó,
na cabecinha da gente. Se você começa a pensar, o mundo está acabando, eu não vou dar conta, eu sou incompetente, eu sou incapaz, não dou conta, você realmente vai se sentir assim, e isso vai te acelerar o seu coração, vai acelerar a sua respiração, vai te fazer se sentir mal no corpo. Então, toda vez que você começar a achar que o mundo está indo por água abaixo, você para, respira, respira 10 vezes, tira um pouco o pensamento disso, acalma a sua mente, porque não adianta. Se você está sozinho em casa, está você e seu marido, tem muita coisa para resolver, olha, é isso que temos para hoje. Então, calma, racionalidade, avalia, faz o plano e bola para frente. E em todo momento, a última dica que eu gostaria de deixar para vocês é a qualquer momento você parar para fazer um pouquinho de relaxamento, um pouquinho de respiração. Isso ajuda a quebrar um pouco, isso não resolve problema nenhum. Relaxamento não resolve nenhum problema. Quando você sai do relaxamento, a realidade à sua volta continua a mesma coisa. Só que você está, pelo menos, em mais condição de lidar com todos esses problemas. Você está um pouco mais calmo, um pouco mais centrado, pode usar a racionalidade para tomar decisões, para tirar para trás aquilo que não interessa e para focar naquilo que interessa e para ser disciplinado. Esses são os princípios que estão por trás das orientações que eu dei antes. Muito bom, né? Então, realmente, aí não se prender, né? Porque a mente humana, né? Ela tem aí um looping, né? Da gente ficar se auto-julgando e aí produz essa frustração, esse medo, essa angústia, né? E quando eu fico remoendo essas incapacidades, eu não consigo e me desespero. E nesse contexto, né? Então, assim, realmente é sair daí, né, de se auto-julgar, né, e ir por essa tendência aí do relaxamento. Aí como você relaxa, né? Se é respirando, se é tomando um bom banho, né? Aí vai dos valores e prioridades que você também tem no que é relaxar para você. Fazer uma aula, né? Brincar com o seu filho, né? Assistir um filme, uma série, alguma coisa. Você identifica que atividade é essa que realmente faz e traz esse relaxamento para você. Tá certo? Então a gente, né? E aí a gente pode ver aqui como é que abre aqui os comentários. A gente vai aqui abrir os comentários, tá? Ativar o modelo da ocupação humana, né? Que foi de onde surgiu toda essa questão dos papéis ocupacionais. Para falar um pouco sobre o modelo da ocupação humana? Isso, pediram aí. Tá. Bom, tempo, nós estamos falando de atividades, né? Nós estamos falando de ocupação humana, que é uma coisa relacionada. A ocupação humana, ela se relaciona com o nosso desenvolvimento. Eu sempre disse para os meus alunos que se você pegar um bebê que nasceu, foi gerado normalmente, foi desejado, nasceu muito bem, sem nenhum problema, só alimentá-lo e deixá-lo no berço, ele vai se tornar uma criança com deficiência. Então, o fazer do bebê, desde as coisas mais simples até as mais complexas, é que proporciona esse desenvolvimento da criança e o nosso desenvolvimento até o dia de morrer, enquanto fazemos, estamos desenvolvendo, né? E fazer é uma coisa, como está dizendo o nome, é concreto. Ele gasta tempo. Né? Para eu fazer um bolo de qualquer jeito, eu posso correr o risco de errar, de esquecer alguma coisa. Se eu arrumo a casa de qualquer jeito, eu posso não fazer do jeito que eu gostaria. Né? Então, o uso do tempo, ele está de acordo, deve a gente se propõe a fazer, que a gente deseja. Agora, particularmente, o tempo ele é um ativo, né? Ele é um grande ativo, ele é uma riqueza que a gente tem. Então, nós temos que aproveitá-lo da melhor maneira possível. Por isso é que a gente deve analisar, identificar os nossos papéis ocupacionais, quais os papéis que eu tenho incumbência, que são importantes para mim, e gastar tempo com isso. Gastar o tempo adequado com isso, nem mais e nem menos. E nem gastar tempo, eventualmente, com coisas que às vezes estão me mortificando, estão me prejudicando. Aí também vale parar e pensar, por que é que eu estou me dando a essas atividades e gastando tempo com isso? Não sei se respondi o que a colega perguntou, foram algumas coisas que eu pensei aqui em relação ao tempo. O modelo da ocupação humana é um dos modelos da terapia ocupacional que veio dos Estados Unidos, né, e que coloca realmente o homem no centro, o homem e suas atividades no centro, tanto para o seu desenvolvimento quanto para a sua realização pessoal. Nesse momento fica difícil a gente falar mais sobre o modelo,
Estamos aqui também falando para os nossos clientes, para os nossos amigos, né? Isso talvez seja um momento para a gente, pode me contactar pessoalmente, a gente pode dar algumas referências sobre o modelo da ocupação humana, que tem muitos instrumentos, né, para a gente usar aí. Isso. Júnia, estão perguntando aqui, né, como organizar os nossos atendimentos online. É uma terapeuta ocupacional, né, que está perguntando como é que a gente deve organizar pensando no nosso papel de trabalhador. Né? Aí esses atendimentos online, né, aí tudo influencia, né, ambiente, né? Toda a Exatamente. Aliás, tecnológica, né? A roupa adequada que eu estou usando, né? Como é que eu vou estar, né? Eu tenho que dentro dos papéis ocupacionais também tem essas identidades, né? Que são esperadas nos papéis ocupacionais e como é para melhorar o desempenho, né? Explica aí, Júnia. Então, nós estamos no mesmo barco junto com os nossos clientes, né? Nós também estamos tendo que nos reinventar, né? O nosso trabalho, ele é com as pessoas, né? Nós não trabalhamos com máquinas, não mandamos os outros fazer, a gente vai e faz junto com os clientes. E hoje estamos isolados, né? Aliás, hoje nós nos dividimos em 2 grandes grupos. Tem aqueles que estão na linha de frente, né? Os terapeutas ocupacionais dos contextos hospitalares estão lá, nos hospitais, com os pacientes, e alguns estão em casa. Aqueles que atendiam em clínicas, que atendiam ambulatorialmente, estão em casa também reinventando o seu trabalho. Então, aí, no contexto de cada um, há terapeutas que são solteiros, moravam sozinhos, ok, muito bem, obrigado, fica fácil dele alocar o tempo, dele organizar o seu espaço. Se ele não tem nenhum cachorro, então ele não tem nenhum barulho no ambiente também, né? Mas se a realidade dele não for essa, ele vai ter que, de novo, administrar as pessoas e vai se cabelo bem arrumado, com a mesma roupa, e ter todo o processo terapêutico organizado, né? Assim como ele recebia o paciente na clínica, como é que o paciente está hoje, quais são as suas queixas, relacionar essas queixas com o seu plano de tratamento feito lá no início, e atuar da maneira que for possível. Você vai analisar com o paciente alguma coisa, você vai vê-lo fazer alguma atividade, você vai orientar um familiar. Certo, pronto. Então a gente eu vou só repetir a pergunta, tá? A Sandra Saraiva de São Paulo pergunta sobre quais os problemas psíquicos, né? Está pedindo para falar sobre problemas psíquicos que se exacerbam e pioram com a convivência familiar. Bom, como terapeutas ocupacionais, o que a gente pode perceber é que essa proximidade, né, fez exacerbar algumas coisas já existentes, né? Não é que surgiram problemas novos. Os problemas, eles existiam, mas eles não tinham oportunidade de aparecer devido à convivência, né? Hoje até então, a gente passava muito tempo fora de casa e pouco tempo dentro da casa. O que eu gostaria de deixar assim de recomendação, essa é uma questão muito complexa, obviamente. Que problemas eram esses que existiam antes? Podem ser diversos problemas, né? De como cada um encara o outro. Não vai dar para a gente resolver isso aqui. Isso, às vezes, é uma questão até de psicoterapia. Mas vamos deixar uma dica aqui, uma diretriz, vamos assim dizer, para que a gente comece a perceber, a refletir qual é o significado que essa pessoa tem para nós. Que a gente se apegasse a isso. Quem é essa pessoa? O que ela foi para nós? O que ela significou e significa na vida da gente? Porque a tendência é o seguinte, a gente pegar esse conflito que está acontecendo agora e tomar ele pelo todo. Esquecer o resto todo da vida que já viveu até ali. Então, acho que se a gente se apegar naquilo que é bom, naquilo que é valor, e a gente conseguir negociar, às vezes a gente não vai conseguir negociar, às vezes é preciso realmente uma intervenção externa, né? São coisas sérias que acontecem, e às vezes, como com 2 pessoas envolvidas emocionalmente, não é às vezes muito fácil negociar, conversar racionalmente. Então, eu diria que vamos pensar qual é o significado dessa pessoa e vamos realmente procurar buscar soluções. Eu acho que a gente tem que ter um esforço assim, para valorizar a pessoa humana, porque problemas nós também temos, defeitos todos nós também temos, às vezes a gente nem está vendo os nossos, né? Isso, E aí também quando a gente se ocupa muito, né, do verbo julgar,
a gente coloca aí um muro entre as pessoas, né? A gente tem que realmente olhar com bons olhos esse significado que essa pessoa tem, né? E o que é que ela também contribui na minha vida, né? Assim, o que foi que já contribuiu, o que é que essa vida já, né, já vai. Então, assim, realmente, aí esses problemas psíquicos, né, que podem se exacerbar aí, talvez angústia, frustração, né? E aí vem insônia, né? Raiva, né? E a gente tem que sair aí dessas emoções que geram tantos sentimentos como comportamentos de hostilidade, né? Transformar, é como eu geralmente estou concluindo aqui uma série de vídeos que a gente está fazendo no Crefito 6 TV, que é sobre as contribuições da terapia ocupacional na pandemia, né? Que a gente já fez sobre criança e adolescente, home office, né? Sobre idoso, né? Clientela idosa, é que a gente transforme o nosso lar em realmente um lar, né? Que não seja aí uma prisão, que não seja realmente um confinamento, que você transforme os momentos que você está passando em família em coisas boas, porque o negócio já está difícil, né? A gente tira aí pelas crianças, né? A minha criança pequena de 5 anos já compôs até um rock pedindo para o coronavírus ir embora. Né? Então, assim, todo dia ele pergunta por que é que o coronavírus saiu da China, o que é que ele está fazendo, por que é que ele não vai embora. Então, assim, realmente está todo mundo atravessando, né? Na verdade, isso é uma travessia individual. A gente vai perceber que dificuldades ela também estar nisso vai estar aí tirando debaixo do tapete, de trás das portas, né? O que a gente vinha desviando, tentando fazer vista grossa. E no final das contas, quando isso tudo passar, a gente tem que resolver isso, porque se emergiu é porque precisa, né, ser resolvido para fluir a vida, né? A vida precisa fluir, principalmente na nossa casa, né? Se ela não flui dentro da nossa casa, fora fica mais difícil. Exatamente. Certo? Então, gente, é isso, né? A gente já está aí finalizando, né? O tempo de live é só 59 minutos, então para dar tempo assim da gente fazer uma despedida bem legal, tá? Agradecer muito a Júnia por toda a contribuição que ela faz ao longo da vida toda dela profissional para a terapia ocupacional, né? Para a população brasileira, né? Que, assim, a gente também luta, né? Quando a gente está nesses espaços de divulgar a nossa profissão, é para garantir aí o direito da população ter uma intervenção da terapia ocupacional com qualidade, né? Então, gente, é isso. As nossas lives, elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, essa live, ela deve estar subindo semana que vem. E aí a gente vai estar com a live na íntegra, tá certo? Gravadinha para vocês. Talvez os cortes de som, a gente faça um corte para ela ficar menorzinha e você assistir melhor, né? Sem ter esses cortes, tá bom? Os problemas técnicos. E também fica no IGTV ainda hoje, né? Ainda hoje a gente também coloca aqui no IGTV, que é pelo Instagram. Mas quem não tem Instagram, que eu vi muito aqui o povo pedindo para ser pelo Face e tudo, tá lá no nosso canal do Crefito 6, que também tem o Crefito 6 TV, que são vários programas gravados que a gente tem por lá, tá certo? Ok, então a gente vai aí agradecer, tá bom? Toda a participação, né, de todo mundo. E aí a gente pode pensar noutra live, né, Júnior? Outras coisas. Tem um monte de coisa para falar. Mas esse Instagram dá trabalho, não sei. Instagram dá trabalho, né? Faz pelo Facebook, não sei. Por alguma coisa, né? Júnia, eu quero que você finalize aí, dando assim um resumo, alguma orientação, dando uma explicação geral da terapia ocupacional nesse momento de pandemia, mandando seu recado aí para finalizar, tá bom? Então, eu gostaria da gente lembrar que estamos num tempo de disfunção ocupacional, que rotina ocupacional é com terapeuta ocupacional, deixar aqui um recado para a grande mídia, né? Tem entrevistado nutricionistas sobre dieta nessa época, educadores físicos, psicólogos, porque em se tratando de uma grande pandemia de ocupação humana, não se entrevistam terapeutas ocupacionais. Nós existimos, gente, nós somos só 18 mil no Brasil, mas nós existimos, nós entendemos da ocupação humana, somos os caras que mais entendemos dessa ocupação humana. Estamos à sua disposição para a gente poder escrutinizar todos os seus papéis, o que é bom, o que não é, o que você assume, qual é a sua rotina.
quais são os problemas de base, o que pode ser feito para resolver cada problema. Aquilo que a gente não tiver capacidade específica para resolver, com certeza a gente sabe encaminhar e te ajudar a gerenciar toda essa questão nesse momento. Para quê? Para a sua realização pessoal, porque a gente realiza o nosso potencial fazendo, servindo a comunidade, criando coisas. Isso é ocupação humana, isso é desenvolvimento humano. E os terapeutas ocupacionais contribuem para trazer isso para a comunidade. Esse é o meu recado. Muito bom, né? Então, lembrando que se você está com alguma disfunção ocupacional, algum problema de rotina, né? Não está conseguindo ajustar aí os seus papéis ocupacionais nessa sobreposição, que está tudo no mesmo ambiente, né? Procure um terapeuta ocupacional, tá bom? Ok, então muito obrigada, né, aí pelo acompanhamento. Espero que vocês também compartilhem aí o link, né, que vai estar gravado para a gente também estar divulgando a nossa profissão, tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigada, Júnia. Obrigada, tchau.